Te agradecemos pelo estudo bíblico. Obrigado, Senhor, porque há luz na palavra, poder na palavra. E oramos, Senhor, que a luz e o poder na palavra irá operar em cada vida em nome de Jesus. Pedimos, Senhor, que a cruz de Cristo fará maravilhas em cada vida. Obrigado, Senhor, pela resposta. Em nome de Jesus nós oramos. Deus abençoe. Estamos a continuar com a nossa série de estudo bíblico em livro de Gálatas e hoje estamos a ver a Gálatas 6, o último versículo da epístola, lendo a partir de 11. Por favor, abra sua Bíblia. Gálatas 6, lendo a partir de 11. Vede com que grandes letras vos escrevi por minha mão. 12 diz: todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para que não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. No versículo 13 diz: porque nem ainda esses mesmos que se circuncidam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. 14 diz: mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Versículo 15: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a ser uma nova criatura. 16: e a todos quantos andaram conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Versículo 17: desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Versículo 18: a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmão, com o vosso espírito. Amém. Esta noite estamos a olhar a versos das Escrituras e verás que ele falou sobre aqueles que se gloriam na carne. E essa é a glória na marca da circuncisão que tem no corpo. Glória em coisas que tem cumprido na carne, sem graça, sem piedade de Deus, sem esperança da vida eterna, sem salvação, nem conversão, nem mudança de vida, sem transformação, e o Espírito não foi tocado e transformado pelo Senhor. O que tem é falar acerca daquilo que aconteceu-lhes na carne. Os seus parentes, os fariseus, estavam lá circuncidados e carregaram essa marca da circuncisão e disseram: eu sou circuncidado, sou israelita, e gloriam-se apenas nisso na carne. Mas Paulo apóstolo diz: eu poderia fazer também isso se eu quisesse, mas não há valor nisso. Eu poderia fazer isso, mas isso não nos leva à eternidade, nos dá a bênção eterna. Eu glorio-me na cruz de Cristo, porque ele morreu por mim. Ele derramou seu sangue por mim. Ele diz que ele carregou o meu fardo fora, carregou meus pecados para fora, e a esperança da vida eterna está comigo. Por causa daquilo que Cristo fez por ele, eu me glorio na cruz do Senhor Jesus Cristo. É por essa razão que estamos a falar esta noite na glória de uma nova criatura em Cristo. E se um homem está em Cristo, é uma nova criatura. Todas as coisas velhas estão passadas, ainda a antiga aliança, todas as coisas da antiga aliança e da carne, circuncisão da carne, todas as coisas já passaram, e agora eis que se torna uma nova criatura, e todas as coisas
tornam-se novas. E por causa dessa novidade, nova vida, e por causa de nova aliança, e por causa daquilo que Deus fez por nós na cruz de Calvário, eu me glorio na cruz de Cristo. A glória de uma nova criatura em Cristo. Estamos a dividir a mensagem esta noite em 3 partes. Número 1, a restrição em ser circuncidado. 2, a cruz para os crucificados. 3, o caráter da nova criatura. Olha para número 1, a restrição em ser circuncidado. Em Gálatas 6, lendo a partir do versículo 11, diz no versículo 11: vedes com que grandes letras vos escrevi por minha mão. E no versículo 12 diz-nos: todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Versículo 13 diz: porque nem ainda esses mesmos que se circuncidam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Estamos a dividir este ensino em 3 partes. 1, a preocupação fervorosa de um apóstolo fiel. Número 2, a forte restrição dos falsos apóstolos. Número 3, a consequência fatal do apego defeituoso. Olha para o número 1 ali. Número 1 é a preocupação fervorosa de um apóstolo fiel. Olha para 11, Gálatas 6, 11. Vede com que grandes letras vos escrevi por minha mão. Ele diz, isso está claro. Por que ele fez isso? E o que nós alcançamos disso? Ele estava lhe dizendo que eu poderia ter tido outra cara de escrever e enviar para vós, mas por causa do interesse que eu tenho por vós, no meu coração, eu vos amo com um amor imortal, e ainda que estejam confusos pelo judaísmo, que tenta vos compelir e vos frustrar a circuncisão, eu sei, estou ocupado, vou para lá, vou para Filipenses, vou para Coríntios, vou para Efésios, eu vou para todo esse lugar Colossenses, mas porque vocês são tão preciosos para mim, eu estou preocupado acerca de vós. Veja o quão grande letra vos escrevi por minha mão. A preocupação fervorosa de um apóstolo fiel. Olha para capítulo 4 de Gálatas 17. Eles têm um zelo por vós, aqueles que tentam vos compelir para a circuncisão, e não há valor nessa circuncisão, não traz salvação. E ainda que haja zelo correndo após vós, mas não como convém, mas querem excluir-vos para que vós tenhais zelo por ele. Eles irão vos excluir do reino de Deus, irão vos excluir da salvação que Cristo trouxe na cruz de Calvário, que possa lhes afetar todo o mundo. É para que você possa obedecer a eles, se inclinar a ele, ter afeição dele, e se assegurar deles, e sendo eles superiores a outros. Olha para o versículo 18. O versículo 18 diz: é bom ser zeloso, afetuoso, mas em boas coisas, e não apenas quando eu estou presente convosco. Você viu como em versículo 19, meus filhinhos, porque de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Ele diz, esta é a preocupação pessoal que eu tenho por vós. Esta é a preocupação fervente que eu tenho por vós. Porque estão indo acima, escutando as pessoas que pensam que a salvação vem da circuncisão. Eu
eu estou orando por vós, estou orando, estou fazendo tudo no ministério até que o Cristo seja formado em vós novamente. Então, quando as pessoas escrevem dessa maneira e continuam e fazem dessa forma escrevendo, é porque eles têm uma preocupação com as pessoas, das pessoas para quem escreve. Olha para Lucas 1. Aqui está o Lucas, imaginando isso, que alguém vai escrevendo de uma forma individual, escrevendo capítulo 1 até capítulo 24 do Evangelho de acordo com Lucas. Esta é a preocupação real que queria com que as pessoas, para quem estava escrevendo, era que se aproximassem a Jesus no Evangelho de Cristo e ter as experiência no poder transformador do Evangelho. Ele diz, tendo pois muito empreendido pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram. Versículo 2 diz, segundo nos transmitiram os mesmos que precisam desde o princípio e foram ministro da palavra. E versículo 3, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti. E, ó excelentíssimo Teófilo, uma pessoa a escrever para ti em ordem. Excelentíssimo Teófilo, essa é a preocupação grande para você ver que eu preciso escrever todas essas coisas históricas acerca de Cristo, a sua misericórdia, sua cura, milagre. Ele é o mensageiro e todas as coisas que ele fez, até que foi à cruz de Calvário e morreu na cruz de Calvário. Em longos capítulos, 24 capítulos, escrevendo para um homem, que isso significa que ele estava realmente preocupado. Versículo 4, para que conheças a certeza das coisas. Apenas uma pessoa que para que conheça a certeza das coisas que já estás informado. A mesma preocupação, a mesma forma de paixão que o Paulo apóstolo teve e também escrevendo aos Gálatas, veja quão em grandes letras eu vos tenho escrevido com a minha própria mão. Eu estou preocupado acerca de então leva o conteúdo dessa letra, dessa carta, desse epístolo, dessa mensagem e aplique para si a preocupação para o seu destino eterno. Assim que estou preocupado desse destino. Número 2, diz-nos a forte restrição dos falsos apóstolos. Diz-nos em Gálatas 6, 12. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, há pessoas que são esses judaizantes, falsos apóstolos, falsos profetas e falsos pregadores. Você não tem nada para demonstrar, excepto uma coisa que pertence à carne. Eles se gloriam na carne. Tudo que eles querem fazer é enfatizar a tradição dos mais velhos. Lava as suas mãos, isso é carnal. E não faça isso, não faça aquilo, faça isso. Isso é tudo carnal, coisas externas. É tudo carnal. É assim que todos que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos. Esses galos eram gentios. E gentios não tinham nada a fazer com a circuncisão. A circuncisão fora dado a Abraão e descendente de Abraão, os israelitas, mas eles disseram que deveriam se circuncidar, que os obrigava a circuncidar somente para não serem circuncidados, perseguidos por causa de Cristo. Então, desviavam da perseguição. Tudo o que os judeus queriam que eles fizessem era que para as pessoas pudessem lhes louvar, lhes apreciar, e que este aqui segue a tradição dos mais velhos e segue a mensagem da circuncisão. Não há perseguição para si. Sobre o apóstolo, aquilo que ele diz, não há nada para isso, ele é perda de tempo, é algo superficial. Tudo que estão fazendo é que estão fazendo-lhes aparentar como outras pessoas, aparentar-se como judeus, aparentar-se como essas pessoas. Não há salvação nessas pessoas. E ele diz, aí mesmo a perseguição vindo, será melhor se
ser perseguido por causa de Cristo. O que essas pessoas não eram capazes de fazer. Havia falsos apóstolos e esses falsos apóstolos obrigavam as pessoas a serem circuncidados. 2 Coríntios 11, 13. Porque tais falsos apóstolos, há verdadeiros discípulos, há falsos discípulos, há verdadeiros apóstolos, há falsos apóstolos, há falsos pregadores, há pregadores verdadeiros do Evangelho do Senhor. Eles aqui que enfatizam a circuncisão, que não muda o coração, a circuncisão que não traz salvação, a circuncisão que não leva à vida eterna. Ele diz, são falsos apóstolos, aqueles que têm apenas justiça superficial, que é externa, algo superficial, coisas superficiais que não podem tocar o seu caráter, não podem tocar o seu comportamento. A religião sem a justiça, superficialidade sem a salvação, a observação de cerimônias sem santificação. Ele diz, esses são falsos apóstolos. Ele diz, são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Isto é, eles irão sair, irão testificar que são apóstolos de Cristo. Não é aquilo que eles dizem que é, não é aquilo que eles têm que dar, não é as coisas que dizem acerca deles mesmos, é realmente aquilo que eles fazem nas suas vidas. As pessoas nas quais pregam a circuncisão, e para que essas ele diz, pelo fruto os conhecerão, fruto da nova vida, fruto de uma nova justiça, e fruto de mudança de vida, mudança da mente, fruto de uma reviravolta que faz com que esses frutos sejam demonstrados que você é uma nova criatura em Cristo. Mas esses falsos apóstolos apenas falam de si mesmo em como se fossem verdadeiros apóstolos. Olha para o versículo 14 aí, versículo 14, e não é maravilha, porque o apóstolo, o próprio Satanás, se transfigura em anjo da luz. 15, diz-nos, não é muito, pois, que os seus ministros, os falsos apóstolos não são ministros de Cristo, são ministros de Satanás. As pessoas que pregam a circuncisão, e a única coisa é coisa externa, baseada na religião, e não há mudança interna, transformação interna. A Bíblia diz que são ministros do Satanás. Diz, porém, não há grandes coisas, porém os ministros de Satanás transfiguram em ministros. Olha para a última parte, cujo o fim dos quais será conforme as suas obras. Atos 15, 1. Então, alguns que tinham, essas são as pessoas que iam para as aldeias e obrigar as pessoas a se circuncidar. São as pessoas que tiveram o evangelho, eles vão dizer não, isso não é suficiente. Eles se arrependeram, vão dizer que isso não é suficiente. Se arrependeram, verdadeiramente Jesus Cristo, vão dizer que não é suficiente. Este homem, que veio de Judeia, ensinava assim os irmãos: se vos não circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Ele diz, Calvário não é suficiente. Ele diz, sacrifício de Cristo não é suficiente. Ele diz, a graça de Deus que traz a salvação, diz, isso não é suficiente. Diz, aquilo que Cristo fez, a substituição, o sacrifício substitutório, diz, isso não é suficiente. Você deve ainda manter a sua tradição, ainda tem que seguir a circuncisão. Então, o homem tem que levar uma faca física e cortar o perpúcio da sua carne. Isso é cerimônia da circuncisão para completar a obra de Cristo. Ele diz
Cristo, e a pessoa que faz isso fará a circuncisão certa, a salvação certa. Então há pessoas que até hoje dizem que Cristo não é suficiente, salvação não é suficiente, a sua crucificação não é suficiente, o seu sacrifício, quando você se torna, ele se torna substituto e tornar-se o Cordeiro de Deus que remove todo o pecado do mundo, diz, isso está tirando o pecado do mundo, não é o suficiente. Você tem que ter a cerimônia e a aparência obrigatória, ritual destas pessoas, onde a salvação seja completa. É por essa razão você tem que ser muito cuidadoso. Qualquer pessoa que vem para si, qualquer ideia vindo para si, qualquer fala doutrina vindo a ti e dizer que Cristo não é suficiente, Calvário não é suficiente e tudo o que Cristo fez não é suficiente, você deve ter e tê-los como dogmas. Então, se for para você salvar, ele diz, essa pessoa, se for para salvar, tem que ser de acordo com o uso da maneira do uso de Moisés. 26, 24. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre vós vos perturbam com palavras e transtornam a vossa alma, dizendo, não lhes tendo nós admoestando, dado mandamento, olha para o outro versículo, pareceu-nos bem, reunidos concordemente. Então, há pessoas que estavam lá em Jerusalém, congregado, examinando esse assunto, dizer que essas pessoas que estão dizendo circuncisão, dizem, nós não demos esse tipo de mandamento. E Pedro teria pregado em capítulo 2, e muitas pessoas deram a sua vida a Cristo e foram batizados, 3.000 deles. Eu não trouxe a circuncisão na pregação. E ele diz, com que nome você fez isso? Ele diz, não há salvação em nenhum outro nome, mas em nome de Cristo. Eu não falei da circuncisão, e quando as pessoas vieram, e a sombra de Pedro os curava, então pregando tudo, então tudo era para que Cristo, o Salvador, lembrando a eles, e foi para de casa de Cornélio, e preguei o Evangelho, e quando eu falava, o Espírito Santo veio sobre ele. Não falei da circuncisão, ele não lhes mandei, não pregamos isso para eles, pregamos apenas Cristo crucificado, e Cristo apenas, e Cristo como, assim que você crê naquilo que Cristo fez, a salvação já é para si. Eu disse, a salvação é sua prontamente. Não irei permitir que ninguém venha e nos perturbe, nos compele, qualquer um de nós, e dizer que nós devemos ir a rituais. Não há ritual, a redenção já veio através de Jesus Cristo. Essa redenção é suficiente, é completa, e eu oro para que a sua fé irá permanecer na redenção dada pelo Cristo em nome de Jesus. Olha para número 3 aqui, a consequência fatal do apego defeituoso. Paulo apóstolo estava atualmente advertindo os Gálatas para essas pessoas que não eram capazes de separar a si mesmo deles. Eles tiveram o impacto deles, sendo louvados por aquela mensagem, e não poderiam se desassociar deles. Então, a consequência é que o teu destino será comprometido. Gálatas 6, 3, porque nem ainda esses mesmos que se circuncidam guardam a lei, porque a sua circuncisão não tem o poder para te dar uma nova vida, para te dar uma nova direção e dar-te uma nova mente, mas quer vos circuncidar. Portanto, esses que enfatizam a circuncisão não guardam a lei, mas querem que vos circuncideis para se gloriar na vossa carne, para que se gloria
lá para se gloriar na sua carne. Não se gloriam em Deus, mas sim na sua carne. Não se gloriam na cruz, mas sim na sua carne. Não se gloriam na transformação da vida, em louvor ao Senhor. Eu trouxe aquela pessoa tem uma nova experiência, olha para a transformação, olha para a novidade de vida. Ele não pode se gloriar na novidade de vida porque a circuncisão é algo religioso e não traz mudança, transformação de vida. Não, olha para capítulo 1, Gálatas 1, lendo a partir de 6. Maravilho-me de quão tão depressa passais daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. 7:7 diz: o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transformar o evangelho de Cristo. Eles querem transformar, diluir, frustrar o evangelho de Cristo. Mas, e no versículo 8 diz, mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. No versículo 9 diz: assim como vos dissemos, agora de novo também vos digo. Se algum homem, falso profeta, algum homem pregando outro evangelho, que além daquilo que nós recebemos, deixa que ele seja anátema. Quando você vê, olha para capítulo 5, lendo a partir de 2, Gálatas 5, 2, eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, essa pessoa colocaram pressão sobre ele circuncide, mas ele se arrependeu, nasceu de novo, eu tenho gozo da salvação do Senhor dentro de mim. Não, isso não é suficiente. Você deve circuncidar se você se ajoelhar a falso profeta, se você se entregar ao prazer de falso profeta, e se você circuncidar Cristo, de nada vos aproveitará. É como se você renunciasse à sua salvação, perdendo a sua, abandonando o seu cristianismo. É como se abandonasse a provisão total da graça. É como se abandonasse o Calvário, abandonando a cruz de Cristo. Se você circuncidar-se, Cristo de nada vos aproveitará. 3:3 diz: e de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Precisa de voltar novamente, começar a sacrificar animais, tens que voltar para começar a servir todas as coisas, de todos os detalhes do Antigo Testamento, a lei, e você não pode fazer isso. Todos os príncipes, o sumo sacerdote do Antigo Testamento não funciona mais. Os céus já fechou as portas para a antiga aliança, e os céus não irá visitar a antiga aliança, religiosidade e cerimônia. E se você voltar para a circuncisão, você deve voltar para a antiga lei. Você está perdido para sempre. No versículo 4 diz-nos: Cristo, separados estáis de Cristo, vós os que justificais pela lei. Será Cristo não, santificação, Cristo não tem efeito sobre ti, a santidade não tem efeito sobre si. Na sua casa, na casa do Pai, há muitas casas, há muitas mansões, então tudo isso não terá mais valor sobre ti. Todas as coisas foram feitas na cruz de Calvário. Não tem nada mais, nenhum valor sobre ti. Por quê? Porque você está destruído de Cristo. Você já cortou a vida eterna. Você já separou os céus. Você já se separou da comunhão eterna com Deus nos céus. E se você voltar para a circuncisão, se você se ajoelhar para o prazer das pessoas que te dizem isso, então Cristo tornou-se sem efeito sobre ti. Diz: qualquer que é justificado pela lei, ele já caiu da graça. Ele estava lhes advertindo por causa do
da preocupação que tinha sobre ele. Então, se o Senhor ainda tem a mesma preocupação sobre nós, ele fez tudo para a nossa salvação, ele fez tudo para a nossa vida eterna, ele já fez tudo que nós precisamos para a santificação, ele já fez tudo que nós precisamos para chegar nos céus, e eu oro para que tu possas vir diretamente a ele, e Calvário irá resolver todos os problemas físicos, eternos, problemas físicos, em nome de Jesus. Será que eu posso ouvir um amém daí? Número 2, estamos a ver, ponto número 2, diz, o mundo, a cruz para os crucificados, Gálatas 6:14. Mas longe esteja de mim gloriar-me a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu, mundo, para o mundo. Paulo apóstolo diz, assim como eu sou o verdadeiro judeu, assim como eu costumava acreditar na circuncisão, assim como eu era perseguidor das pessoas que creem no Senhor Jesus Cristo, mas eu vi-o, eu me encontrei com ele falou para mim, eu vi que qualquer um que vai para aquele paraíso e para o terceiro céu, o caminho da cruz lidera o caminho da Calvário, lhe leva para lá. E o caminho de Cristo, aquilo que ele fez por nós na cruz de Calvário, leva-nos para lá. E, porém, ele diz, mais longe esteja de mim que eu volte à circuncisão, volte para a antiga aliança, eu volte para a antiga sermão do Antigo Testamento. Então eu digo, mais longe de mim, de me gloriar, e não acerca de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. 3 coisas estamos a observar. Número um, a maravilha da cruz de Cristo. Número 2, o mundo que é crucificado para novas criaturas. E número 3 diz, a caminhada do crucificado com Cristo. Olha para número 1, a maravilha da cruz de Cristo. Estamos prontamente isso dito na primeira parte desse verso, que mais longe de mim gloriar-me a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque como é que você se gloria, porque em quem você crê, em quem você baseia a sua fé, a sua convicção, a sua confidência, apenas na cruz de Cristo. Efésios 2, 3. Efésios 2, 3. Mas agora em Cristo, vós que antes estavas longe, já pelo sangue de Cristo, estavam longe, chegaste perto. É apenas a partir da cruz e pela morte de Cristo que traz-nos mais próximo a Deus. Olha para versículo 14, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os novos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Diz, a circuncisão não poderia fazer isso, eles confiam, porque a circuncisão separa os judeus do gentio. É a cruz de Cristo que nos une e nos reconcilia com Deus e nos une com um ao outro. Ele diz, eu louvo ao Senhor pela sua morte e sacrifício na cruz, porque é a única coisa que poderia trazer a paz e quebrar todo um mundo de separação entre nós. Olha para versículo 15, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E diz no versículo 16 diz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando pela cruz, e ele poderia reconciliar juntos judeus e gentios, e reconciliá-los para Deus pela cruz.
É por essa razão que eu me glorio, apóstolo Paulo, Colossenses 1, 19. Colossenses 1, 19. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, em Cristo, que toda a plenitude habitasse, e a plenitude irá fluir sobre nós, pelo que ele fez na cruz de Calvário. Ele diz, é por essa razão que me glorio na cruz, versículo 20, e que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, tendo feito a paz, não tínhamos paz quando ainda éramos inimigos de Deus, não tínhamos paz quando ainda éramos sem ajuda, pecadores no mundo. É a cruz que trouxe ajuda, e trouxe a graça, trouxe a bondade de Deus, e a cruz que trouxe paz para os nossos corações, e entre nós e o Pai Eterno, e tem trazido a paz através da cruz, pelo seu sangue, por mim, para reconciliar consigo todas as coisas a si mesmo, reconciliar velhos naquele tempo, velhos neste tempo, para reconciliar-se para si mesmo, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. E versículo 21, a vós também, que noutro tempo sereis separados, estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras, mas agora contudo vos reconciliou. Isso tudo é pela cruz, versículo 22, no corpo da sua carne, pela morte, para aparente ele. Ninguém pode chegar aos céus sem ser santo. É pela cruz. Então é Cristo que opera em nós, opera através de nós e faz-nos santos e sem manchas e aprovados ao seu lado. Versículo 22, versículo 23, se na verdade permanecer, se você não se desviar da revelação daquilo que fez a cruz, se na verdade permaneceres fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Diz-nos, é por essa razão que eu me glorio na cruz, por causa daquilo que a cruz providenciou, aquilo que a cruz fez e aquilo que a cruz preparou para nós. Ele diz reconciliação com Deus, redenção de Deus, a justiça em Cristo, e tudo vindo junto através da cruz de Cristo. E aquilo que não poderemos fazer por nós mesmos, aquilo que não poderíamos ter ganhado por nós mesmos, a cruz de Cristo, a morte de Cristo, o sangue derramou na cruz, a substituição, o sacrifício substitutório que ele fez na cruz, isso é o que na verdade providenciou reconciliação, redenção, justiça e entrada aos céus. Diz, é por essa razão que eu me glorio na cruz de Cristo. Olha para capítulo 2, lendo a partir de Colossenses 2, 14. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, todas as coisas que fizemos de errado, todas as coisas que cometemos, muitos, milhares de pecados que cometemos, e até inumerável acima dos nossos cabelos. Ele diz, havia lá uma cédula que era contra nós, nas quais ordenasse, ao qual de alguma maneira nos era contrário, e atirou no meio de nós, cravando na cruz. Ele diz, eu me glorio na cruz. Então, quando você pensa naquilo que Paulo, o apóstolo, fez, ele diz,
eu fiz isto, fiz mais aquilo. Ele diz, eu não posso mencionar, porque ele diz que eu era o grande pecador. Então o gozo daquilo, o gozo de todas as coisas que ele fazia, e agora me entrego, me ajoelhei à cruz de Cristo. A mesma coisa seja contigo. Tudo que você fez no passado, fez tudo de errado, pecado no passado, agora você venha aos pés de Jesus e Jesus Cristo já pagou tudo. Eu disse, Cristo já pagou tudo por ti. E porém, e todas as coisas do passado estão cravadas na cruz. Versículo 15, e diz, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e ele triunfou em si mesmo. Todos esses principados, poderes e potestades poderiam ter ruinado, estragar a tua vida por toda a eternidade. Mas Cristo, na cruz de Calvário, ele destruiu, derrotou todos os principados e poderes por ti. É por essa razão que você se gloria na cruz. Olha para o número 2 aqui, o mundo que é crucificado para nova criatura. Estamos voltando para Gálatas 6,14. 6,14. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim. Pelo qual o mundo está crucificado para mim. O que ele significa, quer dizer acerca disso? Gálatas capítulo 1:4. Gálatas 1:4. O qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau. Há maldade no mundo. Há maldade que irá impedir todo homem, qualquer homem, mulher, na alma, no espírito, no seu corpo, na sua obra, na sua profissão, no seu estilo de vida, que irão impedir com o poder das trevas, da maldade. Ele diz, Cristo, na cruz de Calvário, libertou-nos deste presente século mau. Ele diz, é por essa razão que eu me glorio na cruz, porque é através dessa cruz de Cristo que me libertou, que me deu a liberdade de todas as coisas que o mundo e todo o poder do mundo que nos oferece. Ele diz, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. É por isso, é por essa cruz que a maldade, o diabo e todas as coisas que o diabo poderia fazer para nos embaraçar as nossas vidas, arrastar, destruir as nossas vidas e bloquear o nosso futuro, que não poderíamos ver o caminho dos céus, é essa cruz que nos ajuda a sermos capazes de ver o caminho. E a palavra de Deus diz, este é o caminho, caminhai nele. É por essa razão que nos centralizamos a nossa fé, a nossa esperança, o nosso amor na cruz, por causa do amor de Jesus Cristo. Olha para capítulo 5 de Gálatas 24, Gálatas 5, lendo a partir do versículo 24, e os que são de Cristo crucificaram a carne, todas as obras da carne que o diabo poderia ter usado para nos infringir e fazer-nos permanentes apostatados perpétuos, que não poderemos ter qualquer força para nos firmar pela justiça. Aí agora, por causa do amor de Cristo, todas essas coisas foram crucificadas e crucificaram a carne com as suas paixões, com as concupiscências. 1 João 2,15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O mundo irá nos extrair, irá
passar e rachupar tudo, o amor de tudo, do Pai, de Deus, o mundo tirará de nós. Então, por causa de Jesus Cristo, aquele que nos ajuda, que este mundo que poderia ter levado ao amor de Deus no nosso coração e a cruz cancela todas as coisas, crucifica todas essas coisas, para que nós não possamos ser puxados pelo mundo nunca mais. Olha para o versículo 16, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Todas essas coisas, a concupiscência da carne, os desejos de contaminação na carne e toda a concupiscência dos olhos, coisas que distraem as pessoas, a distração do mundo e deprava a vida, que separa o homem, a mulher, qualquer um, da presença de Deus através na eternidade, e por causa de Cristo aplicado em nós, em nossas vidas, que crucifiquemos o mundo a nós e estamos livres. 17 diz: e o mundo passa e as coisas que não tinham valor, que nos tirariam dos céus, as coisas que não têm a vida, a valor eterno ou permanente valor, que poderão nos tirar fora dos céus, é a cruz de Cristo Jesus, que crucificou o mundo para nós. Este mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Você irá se firmar para sempre, viverás para sempre. E na vitória de Cristo, no triunfo da cruz, e por causa dessa cruz fora crucificado o mundo para nós. Estamos a ver aqui para o ponto número 3, o caráter da nova criatura. Estamos a voltar para Gálatas 6, versículo 14. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. O mundo é crucificado para mim, primeiro. Agora, segundo, eu também sou crucificado para o mundo. Então, uma separação completa, que qualquer um que for crucificado na cruz, as pessoas não o irão deter, as pessoas não terão nenhuma associação com ele, as pessoas não teriam nenhuma aliança com ele. Por quê? Porque ele separou-se de todo que irão dele. Então agora o mundo não tem nada a fazer em mim e eu não tenho nada que desejo no mundo, porque numa mão o mundo foi crucificado para mim, e noutra eu rejeito o mundo, eu renuncio o mundo, eu jogo fora o mundo, e sou crucificado ao mundo. E o mundo também rejeita-me. E o mundo diz, não tenho parte no seu sistema. O mundo diz, eles estão indo nessa direção, eu também estou indo em diferente direção. Eu estou crucificado com o mundo. Para o mundo diz-nos em Romanos 6, 6, sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado. O nosso velho homem, a vida antiga, o caráter antigo, hábitos antigos, a tendência antiga, a propensidade antiga, os fatos controlantes dentro de nós, do homem, esse antigo homem, velho homem, foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais o pecado. Diz, eu sou crucificado ao mundo, e o mundo também
não tem controle, poder de controlar sobre mim, e o pecado no mundo, as coisas no mundo não têm nenhum poder ou para me compelir sobre mim, nunca mais, para a fim de que não servamos mais o pecado. Versículo 7, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Aquele que está morto, aquele que está crucificado do mundo, crucificado de todas as ações do mundo, e aquele que está morto está justificado do pecado. Diz-nos em Gálatas 2, 20. Gálatas 2, 20. Já estou crucificado com Cristo. Eu me identifico com Cristo. O real eu, a nova natureza, a força compelente na minha vida, já sei qual a paixão na minha vida, as coisas que eu costumava amar, as coisas que eu costumava fazer, aquele que eu costumava frustrar a mim mesmo, eu digo, este sou eu, este eu queria fazer, eu digo, assim que eu ia nos velhos caminhos errados, eu digo, já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus. A nova vida já veio. Será que eu não vivo pelas ideologias do passado, antiga vida? Agora eis que eu vivo na confiança e na fé do Filho de Deus, que me amou, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Qual é a conclusão disso? Colossenses 3, 1. Ele diz, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, se foste crucificado com Cristo, morreste com Cristo, e agora está se levantando com Cristo, está ressuscitando com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. No versículo 2, pensai nas coisas, pense na sua crucificação, morreu com Cristo, você ressuscitou com Cristo. Coloque a sua afeição, o seu amor, o seu desejo, a sua meta, coloque tudo que você tem. Ele diz, coloque a sua intenção em todas as coisas. Pensar em coisas que são em cima e não nas que são da terra. Porque já estás morto e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Agora, vê que resultado que vem por ter sido crucificado com Cristo, que é a nossa vida, onde Cristo que é a nossa vida se manifestar, então também vos manifestará com Ele em glória. Esse é o quadro. Dê um bom amém. Estamos vindo para o ponto número 3. Ponto número 3 aqui, o caráter da nova criatura. Estamos a ver para Gálatas 6 e lendo a partir do versículo 15, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Mas o ser uma nova criatura, versículo 16 diz, a todos quantos andarem conforme esta regra, que regra? A regra que Cristo apenas na cruz, apenas, Calvário, apenas, aquilo que ele fez na cruz de Calvário, apenas, isso é a única glória que nós fomos circuncidados, em circuncisão não há glória, a antiga aliança não há glória, a justiça pessoal não há glória, assim quanto muitos andarem nesse caminho, andar nessa regra, a paz e misericórdia sobre ele e sobre o Israel de Deus. 3 coisas estamos a observar. Número 1, a identidade do verdadeiro Israel de Deus. Número 2, a imagem do Israel transformado de Deus.
Número 3, a herança do triunfante Israel de Deus. Olha para número 1, a identidade do verdadeiro Israel de Deus. Assim que olharmos para Gálatas 6:15, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a ser uma nova criatura. 16, e a todos quantos andaram conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Como é que nós nos identificamos o Israel de Deus? O verdadeiro israelita de Deus diz-nos em livro de Romanos 9, Romanos 9:6, não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Não são todos os verdadeiros israelitas que são de Israel. No versículo 7 diz, nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaac será chamada a tua descendência. Olha para o versículo 8, isto é, não são os filhos da carne que os circuncidados, não são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contadas como descendência. A promessa que nós temos em Cristo, que a semente da mulher virá, trará a semente que o Satanás irá abusar. Então, ele diz o filho de Deus, e ele, a semente da mulher, irá trazer a semente. Aqueles que tomaram refúgio na terra promessa, aquele que tomaram a sua redenção daquela promessa, aquele que tem a justiça na misericórdia da promessa, e tem nascido da Virgem, aquilo que a Virgem fez, e temos a salvação, a redenção, temos total mudança da vida, e tornando nova criatura em Cristo. Esses são israelitas de Deus, e são contados na sua semente. Capítulo 2 de Romanos 2:28. Porque não é judeu o que é o exteriormente, nem é a circuncisão a que é o exteriormente na carne. Versículo 29, mas o judeu o que o é no interior interior, mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão a qual não é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Esse aqui tem o espírito, foram circuncidados, e a antiga natureza, a natureza depravada, foram retirados do coração. São essas pessoas que são o verdadeiro Israel de Deus. Estamos vindo ao número 2 aqui, número 2, a imagem do Israel transformado de Deus. Olha para Gálatas 6:16. E a todos quantos andaram conforme esta regra, paz e misericórdia sobre ele e sobre Israel de Deus. Paz sobre ele, paz sobre ele. Qual é a imagem da real transformação Israel de Deus? Olha para Romanos 8:9, versículo 29, porque os que dantes conheceu também os predestinou para ser conformes à imagem do seu filho. Viste isso? A circuncisão não
formou esses judeus a vida de Cristo, realmente eram separados de Cristo. Ele diz, então, crucificai-o. Então, não é pelo que eles fizeram que nós cremos que eles conforme com a imagem do seu filho, mas a fim de que seja o primogênito entre os irmãos. 2 de Coríntios 3:18. A imagem do Israel transformado de Deus. Mas todos nós, com carga descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Transformados na mesma imagem. Então, eles asseguram a imagem de Deus, a imagem do Senhor, assim que segurar a transformação que ele pode fazer em toda a vida, em qualquer vida. Olha para como transformou Saulo para se tornar Paulo, e a vida totalmente revirada à volta. Ele poderia dizer, eu sou uma nova criatura em Cristo, e a circuncisão não importou, não mais para ele, mas o poder transformador da cruz. E vimos a mudança naquele homem, e ele glorioso naquele poder transformador. Ele diz a mesma coisa para cada um que crer neles, assim que confiar nele, assim que olharmos para ele. Quem é o autor e consumador da nossa fé? Ele diz, segura ele, é como se você visse ele ao espelho. Ele nos transforma na mesma imagem, da glória à glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. 2 Coríntios 5:17. Assim que se alguém está em qualquer momento, em qualquer lugar, qualquer um que crê no Senhor, em qualquer momento, em qualquer idade, qualquer década, em qualquer século, que crer no Senhor, se assim que alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e a vida antiga já se foi. A antiga vida de egoísmo, toda a centralidade da vida em si, todas as coisas pecaminosas, todas as coisas passaram, toda a vida de copiar ao mundo, aquilo que outras pessoas fazem, na sua vida antiga. Então ele também faz a mesma coisa. Quando você vem a Cristo e você crê naquilo que Cristo fez na cruz de Calvário, e esse poder da cruz de Calvário de Cristo teve o homem transformando o espírito, a vida daquele homem. Todas as coisas passaram, eis que todas as coisas, não há nada, não há nenhum pecado que ainda irá esconder, não há nenhum pecado que ainda vai te amarrar. Totalmente nova vida interior e fora também. Aquilo que a boca fala é a reflexão daquilo que está dentro de si. E quando a cruz de Cristo tem totalmente cancelado e crucificado e removendo todas as coisas, toda a vida antiga, só assim você se torna totalmente uma nova criatura. Eis que todas as coisas tornaram-se novas. Versículo 21 diz, aquele que não conheceu ele, o Pai Celestial, conheceu o pecado. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, ele tornou-se pecador por nós, que ele nunca conheceu nenhum pecado. E por causa disso, o seu sacrifício, o seu substituto, e o nosso Salvador, e por causa de ter feito isso, nós, agora, fôssemos feitos justiça de Deus nele. A sua imagem foi transplantada aos nossos corações
por causa da cruz. Estamos vindo ao ponto número 3. Ponto número 3, a herança do triunfante Israel de Deus. A herança do triunfante Israel de Deus. Estamos olhando para Gálatas 6, lendo a partir do versículo 16. E a todos quanto andaram conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles. Misericórdia sobre o Israel de Deus. Olha para o versículo 17. Desde agora, ninguém me inquiete. Tem estado a falar dos coríntios, falando para os coríntios, que diz, ninguém vos inquiete, aquele que vos inquieta, e trazendo um evangelho pervertido, seja anátema. Agora está dizendo para si mesmo, diz, desde agora, ninguém me inquiete, porque trago do meu, todas essas pessoas que vêm com questões, perguntando o que dizer da circuncisão, o que dizer de Moisés, Abraão. Então, lhes inquietavam desnecessariamente coisas irrelevantes da circuncisão. Desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu coração. Você sabe, essas pessoas que eram pecadores têm marca da circuncisão que estavam carregando no seu corpo. Diziam, não me perturbe, não me inquieto com isso, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. E carrego isso no meu corpo, as marcas do Senhor Jesus Cristo. Toda a perseguição que ele passou e todas as pedras que foram apedrejadas, todo bater, toda a forma de impiedade que aconteceu com ele. Então ele diz, eu carrego isso comigo, porque completamente ele já se entregou ao Senhor. E no versículo 18 diz, irmãos, ele chamou-os de irmãos, que a graça, se você sair dessa circuncisão, e se você sair e se associar à cruz de Cristo, e tudo que você confiava, toda a sua confiança está na confiança da cruz de Jesus Cristo. E todos vós, irmãos, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com seu espírito. Esse amém não é suficiente. A herança do triunfante Israel de Deus. Estamos a olhar para Filipenses 4. Ele já disse, assim que muitos andaram nessa regra, a paz seja sobre Israel de Deus. Essa é a paz que nós temos, essa é a herança que nós temos, herança no coração, paz no espírito, paz na alma, paz na igreja, em todo lugar. Ele diz em Filipenses capítulo 4, lendo a partir do versículo 7, e a paz de Deus que excede todo entendimento, a paz que é tão profunda e alta e recompensante. Ele diz, a paz de Deus que excede todo entendimento, a circuncisão não poderia dar. Ele ainda estava colocando à parte a circuncisão, dizendo que não há paz no coração, não há paz no espírito, mas por causa do Senhor Jesus Cristo, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. E versículo 8 diz, finalmente, por quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é justo, tudo o que é honesto, tudo o que é puro, tudo o que é honesto, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai nessas coisas. Circuncisão não poderia dar a paz. Circuncisão não poderia trazer aquilo que é verdade, aquilo que é honesto. Todo o que os fariseus estavam trazendo, tudo o que os fariseus, os hipócritas, não poderia trazer nada, ainda circuncidado. Tudo isso não poderia trazer o que é verdade, não poderia trazer o que é honesto. E todo aquele que seja justo, e todo aquele que é puro,
puro, e tudo aquilo que é amável, e tudo que é de boa fama, e tudo que se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensai. A experiência definitiva através da cruz de Calvário, através da cruz de Cristo, traz paz no seu coração e na vida, o qual também pretendei receber, ouviste e viste em mim, e que isso fazer, e paz será convosco. Isso no versículo, versículo 9. O que também aprendeste, e recebeste, e ouviste, e viste em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Colossenses 3, versículo 15. E a paz de Deus, para a qual também foste chamados, deixa que a paz de Deus governe o vosso coração, sem conflito, sem luta, sem violência e sem discórdia. E a paz, deixa que a paz de Deus governe o seu coração. Qualquer coisa que tu fazes, olha para a cruz, pensa naquilo que Cristo fez. Aquilo, ele já pregou toda a confusão, já pregou toda aquela intriga, toda aquela animosidade para a cruz de Calvário. E por causa disso, agora tu crês na cruz e tu caminhas na provisão da cruz. E a paz de Deus governe seus corações, para a qual também foi chamado em um corpo, domine em vossos corações sedes graciosos. 16. A qual a palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. 17. E quanto fizerdes por palavra ou por obra, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus e Pai. 23, versículo 23. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Versículo 24. Sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança. A herança de coisas verdadeiras. A herança do verdadeiro Israel de Deus. Israel transformado de Deus. Israel triunfante de Deus. E receberá o galardão da herança, porque a Cristo Senhor servis. Isaías 20, Isaías 26, 3. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Seja em Cristo, esteja em Cristo, porque ele é o santificador, é o salvador, é o provedor. E a graça do Senhor esteja contigo. Paz no seu coração, paz na sua casa e paz em toda a sua vida, em nome de Jesus. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Olha para o versículo 4. Versículo 4. Confiai no Senhor perpetuamente. Você confiou nele, continua a confiar. Confiar no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus, o Senhor Jeová é uma rocha eterna, através de Calvário, através de Cristo, através do seu sacrifício, através do seu poder substitutório. Ele já providenciou tudo para nós que nós precisamos para a piedade, e estás completo nele. Olha para ele, a provisão, ele
removerá todas as necessidades da nossa vida para todo sempre, até que cheguemos nos céus, em nome de Jesus. Vamos colocar em pé e agradecemos-lo por tudo aquilo que fez para nós e oremos para que possamos ter o resultado, a recompensa, a provisão daquilo que Cristo fez para si, providenciou para ti na cruz de Calvário.